Olá, vamos a mais uma resposta para a dúvida enviada aqui sobre uma questão da PUC que trata aqui de uma função f de x definida para duas situações com relação a x aqui, né? Se você observar, você tem uma definição para x menor, só corrigir aqui, para x menor ou igual a 3, tá? Então seria esse intervalo aqui, menor ou igual a 3, e para um outro intervalo que seria o x maior que 3. Tá? Então o seu domínio está dividido em duas partes. Perceba que há uma definição para todo x real, né? Porque qualquer valor x menor ou igual a 3, tá? Ela é igual a 1, é uma função constante. Função constante, tá? Não há problema de restrição nenhuma com relação a x. E se o x for maior que 3, ela é uma função raiz quadrada, tá aqui. E a restrição que nós temos nessa função raiz quadrada é que o radicando, x menos 3, tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Não pode ser negativo. Isso nos leva a que x tem que ser maior ou igual a 3. Bom, e aqui fala que o x é maior que 3 se nós seguirmos essa definição. Tá? Então, a gente já pode concluir a respeito dessa função que ela sim é definida para todo x real. Ok? Bom, nós temos aqui o seu gráfico, né? Olha aí, né? Para x maior que 3, seria essa situação aqui, ela é uma função raiz quadrada. Então, a f de x é raiz de x menos 3, tem esse tipo de comportamento. Você pode jogar alguns valores aí, se quiser, né, para verificar. Por exemplo, quando o x é igual a 3, mas o x não pode ser 3 para essa função. Tem que ser maior que 3. Ok, coloquei aqui uma bola vazia, né, para indicar que esse ponto exatamente não pertence a essa linha aqui que nós estamos traçando. Esse ponto ele vai estar aqui, quando x é exatamente igual a 3. Ok? Tá certo? Agora, considere x igual a 3, só para calcular aqui a f de x, né, se você considerar x menos 3, você vai ter raiz de 3 menos 3, que é zero. Tá? Então, esse ponto aí, 0, né, 3,0. 3 para x, 0 para o y. Mas bola vazia porque ele não pertence à função. Tá? Agora, por exemplo, se você considera x igual a 4, né, só para ter uma ideia, a f de 4, essa sim é definida, né, por raiz de x menos 3, raiz de 4 menos 3, que dá raiz de 1, que é igual a 1. Né? Se é igual a 1, está aí o x igual a 4, y igual a 1. E assim você tem noção e ela vai crescendo continuamente. Bom, essa função aqui, né, raiz, se você considerar essa parte da função raiz de x menos 3, ela não tem nenhuma descontinuidade, né, se você considerar x maior que 3. Ela sempre vai existir. Para 3 exatamente há descontinuidade, né, por causa da definição da função. Ok? Bom, mas vamos lembrar essa história de continuidade. Olha aqui, ó, o teorema que trata da continuidade de uma função. Dada uma função f de x qualquer, definida no intervalo aberto entre a e b não pertence a esse intervalo, e um ponto P, na verdade esse ponto, né, um ponto ali na reta, né, nesse intervalo, pertencente ao intervalo, dizemos que a f de x ela é contínua para x igual a p, né? Se forem satisfeitas as três condições aqui. Existe a f de p, ela tem que estar definida. Tá? Existe o limite da f de p com x tendendo a p. Bom, isso significa que o limite, né, da função, existe aqui o limite da f de x, tá? É x aqui, ok? Com x tendendo a p pela esquerda, vai ser igual ao limite da f de x, tá, com x tendendo a p pela direita. Quer dizer, tendendo a p pela esquerda ou pela direita, os limites são iguais. Ok? E esse limite da f de x vai ser igual exatamente a f de p. Quer dizer, eu só substituo o x por p. Ok? Vamos verificar isso aqui então, né? Olha, aqui graficamente acho que é legal para a gente ver e depois a gente trata algebricamente. Para qualquer valor que você considerar aqui, né, x menor que 3, não menor ou igual, desconsidere o igual. Tá? Para x menor que 3, o que você percebe? Né? Qualquer limite que você calcular aqui, ele existe e vai dar 1. Para qualquer um.
né? Agora, e aqui, né, quando x é maior que 3 para esse intervalo? A mesma coisa, qualquer limite que você calcular aqui pela direita ou pela esquerda, para x se aproximando, né, do valor em questão, do p, pela direita ou pela esquerda, o limite vai existir. A questão é exatamente quando x é igual a 3. Então o 3 está fazendo o papel daquele p lá no teorema, né? Será que eu posso dizer que a função é descontínua em x igual a 3? Bom, são três condições. Primeiro, tem que existir a f de 3. Ela existe. A f de 3 é igual a 1. Vou voltar para a definição algébrica. Olha aqui, ó, quando x for menor ou igual a 3, a f de x é igual a 1. Tá? Então ela existe. Existe a f de 3. Vou até colocar aqui. Ela é igual a 1. Tá? Então aqui está ok. Tá? Existe o limite da f de x quando o x tende a 3. Isso significa que o x se aproximando de 3 pela esquerda ou pela direita, o resultado é o mesmo. Mas olha o que acontece aqui. Se o x se aproxima de 3 por valores menores que 3, tá? O que acontece aqui? Esse limite é igual a 1. Então vamos lá, vamos escrever isso. Olha, o limite, só um minutinho que dá umas travadas aqui. O limite da f de x com x tendendo a 3 por valores menores que 3 pela esquerda, isso vai dar 1. Porque quando x for menor ou igual a 3, a função é 1, é constante. Tá? No entanto, o limite dessa mesma função f de x, com x tendendo ao mesmo 3, só que pela direita agora, né, vai dar quanto? Bom, se o x está se aproximando de 3 pela direita, são valores maiores que 3, né, o que acontece, o que vai estar acontecendo com esse limite aqui? Né? Olha aí, ele vai estar tendendo a 0. A função vai estar tendendo a 0. Então, esse limite vai ser igual a 0. Tá certo? Então, como eu tenho o limite da f de x com x tendendo a 3 pela esquerda, diferente do limite da f de x com x tendendo a 3 pela direita, eles são diferentes, tá? Então esse limite aqui não existe. Ok? O limite da função f de x com x tendendo a 3 não existe. Tá? Não preciso nem verificar a terceira condição aqui, né? Que exatamente o limite vai ser igual a f de p. Não vai ser igual a f de p. Tá? Ele não existe. Ok? Além de existir, teria que verificar a terceira condição. Conclusão, resposta, né? Qual é a resposta aqui ao nosso problema? Vamos voltar lá às alternativas. Ela é definida e contínua para qualquer x real? Não, falso, né? Ela é definida e contínua somente para x maior que 3? Não, a gente já viu que ela é definida para todo x real. Isso aqui está errado também. É definida para todo x real, ok? Tá? E ela é descontínua somente para x igual a 3? Correto, essa é a alternativa correta. E só comentando a D, né, ela é definida e contínua somente para x menor ou igual a 3. Não, ela é definida também para x maior que 3, é contínua também para x maior que 3. E aqui, né, além do mais, está dizendo que ela é contínua para x menor ou igual a 3. Não, ela é contínua para x menor que 3, porque para x igual a 3 exatamente nós vimos que ela não é contínua. Ok? Espero ter atendido a dúvida e até o próximo vídeo.